Tem uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra aqui em Provérbios 11, o 19, que a palavra nos fala assim: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Quando um ser humano, ele exerce os princípios do Senhor, quando ele cumpre os mandamentos do Senhor, as leis de Deus, quando ele anda na vereda da justiça, quando ele anda por caminhos, praticando a bondade, quando ele pratica a justiça, tudo isso leva ele para a vida, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida com Deus, uma vida, de tranquilidade, porque ele ali está exercendo tudo que o Senhor estabeleceu para que o ser humano cumprisse. E quando o ser humano anda pelo caminho da justiça, isso leva ele à vida, isso leva ele à salvação, isso leva ele à vida eterna. Essa prática dele acrescenta dias, aqui nessa terra, na sua caminhada, porque ele está vivendo o que o Senhor estabeleceu. Mas a palavra também diz: o que segue o mal vai para a sua morte. Quando o ser humano ele deixa de praticar o que é correto, quando o ser humano ele deixa de praticar os princípios do Senhor, quando ele deixa de andar nos caminhos bons, ele ali está se autodestruindo, está diminuindo seus dias de vida, está trazendo para si problemas durante a sua caminhada, está se colocando em situações a qual pode levar ele uma morte física e consequentemente espiritual. Aleluia, Senhor, Tu és grande e fiel. Então, que nós venhamos andar pelo caminho da justiça, porque esse sim nos leva à salvação eterna. Esse sim acrescenta os nossos dias aqui nesta terra, enquanto nós não formos para a nossa casa, que é a Canaã celestial. Que o ser humano venha andar por veredas justas, para que Deus se agrade dele e para que ele não se destrua. Porque infelizmente o mundo oferece muitas coisas que ao ser humano, quando a pessoa não tem discernimento, o ser humano ali olha, porque aquilo agrada ao coração, aquilo agrada a sua carne. Porque a palavra diz que o coração é enganoso. Então nós temos que pedir discernimento ao Senhor, pedir visão espiritual aberta, para que nós saibamos o que provém de Deus e o que não provém. O coração ele é enganoso e a carne, ela sempre quer viver o que é da carne, as coisas mundanas, aquilo que enche o coração e enche o olhar. E essas coisas que parecem ser boas, elas nos afastam dos caminhos do Senhor. Elas nos afastam da presença do Senhor. Quando o ser humano, anda com Deus, mas que ele está sem discernimento e ele vai abraçar o que o mundo secular lhes oferece, aquilo vai esfriando o primeiro amor.
vai esfriando o desejo dele de buscar o Deus vivo, de orar, de estar na presença do Pai, de estar com a vida no altar. E quando vai se esfriando, consequentemente a pessoa vai se afastando da presença de Deus. E aí está o perigo. Porque quando nós nos afastamos da presença do Criador, isto nos leva à destruição. Isto nos leva a uma destruição moral, a uma destruição espiritual, a decadência humana, a decadência do ser humano, a decadência da pessoa. Porque, infelizmente, o que o mundo oferece é bonito, mas é algo que, olhando, é agradável, é bonito de se ver, mas é um veneno para a nossa vida espiritual, é um veneno para a nossa comunhão com o Deus vivo, é um veneno para a nossa vida de oração, para a nossa vida de consagração com o Senhor. Aleluia, Senhor, Tu és grande e fiel. Nós temos que tomar cuidado com todas as coisas que a vida oferece. Porque, infelizmente, tem caminhos, tem coisas que o mundo oferece, que o ser humano entra e, infelizmente, não tem mais volta, não tem mais como retornar, sabe, para a presença do Pai. Tem muitas pessoas que elas conseguem voltar. Aleluia. O Espírito Santo que convence a pessoa e ela volta. Mas em muitos casos, quando tem pessoas que deixam de estar na presença do Senhor, deixam de cumprir os princípios do Senhor, deixam de andar pelo caminho da justiça, e quando ela sai, se afasta do Criador, se afasta do Deus vivo, que o amor dela ali se esfria, e ela não quer mais saber das coisas de Deus. Elas não têm mais a oportunidade de retornar para o caminho que é a verdade e a vida, para a presença do Senhor Jesus. E aí é que está o perigo, sabe? Porque você vê que quantas pessoas estão lá fora, né? Falo no mundo secular, mas elas vivem todas as coisas que o mundo lhes oferece, mas ali elas ouvem falar da palavra do Senhor, e isso, sabe, preenche seus corações, isso bate ela uma curiosidade, ela quer conhecer quem é esse Jesus. Ela quer conhecer esse Jesus que muda a vida, que transforma a vida. Esse Jesus que tira da lama. Esse Jesus que tira, sabe, da prostituição. Esse Jesus que tira do lamaçal do pecado. Esse Jesus que livra dos vícios. Aleluia. Você vê que Raabe é uma mulher que vivia na prostituição. A palavra vai dizer que Raabe era prostituta. Mas Raabe, quando Josué manda 2 espias ir lá olhar como que é a terra, sabe? Como que é Canaã, e os espias entram ali em Jericó, Raabe já tinha ouvido falar do Deus do povo de Israel. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, fez o povo passar. Quando Deus destruiu os 2 reis, e Raabe conhecia o Deus poderoso, o Deus dos israelitas. Só que o Espírito Santo ali convence Raabe, porque a obra é de Deus. Deus tem ali propósito na vida de Raabe. É uma meretriz, vive num caminho errante. Mas o Senhor escolheu ela, sabe? Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que se dizem sábias. Deus pega as coisas, sabe? A pessoa que ninguém dá nada, que ninguém dá valor, que as pessoas criticam, que as pessoas pisam.
que as pessoas menosprezam, que as pessoas apontam para confundir aquelas que se dizem perfeitas. E Raabe era um projeto na mão do Criador, na mão do Deus vivo. Raabe tinha ouvido falar do Deus do povo de Israel. Consequentemente, a nação a qual ela vivia, o povo dela também, ali de Jericó, de Canaã, eles sabiam quem era esse Deus vivo, esse Deus poderoso, esse Deus vivo, esse Deus que fazia maná cair do céu e água brotar da rocha. Aleluia, Deus fiel e santo. Porém, eles não se permitiram conhecer a fundo o Deus do povo de Israel. Mas Raabe, ela quis. Ela teve o desejo em seu coração de conhecer. E a palavra nos diz que o povo de Jericó perece. O povo de Jericó é destruído. Quem sabe se o povo de Jericó tivesse feito como Raabe, tivesse aceitado o Deus dos hebreus, eles tivessem se salvado. Mas não. Apesar deles conhecerem o poderio do Deus vivo, eles não quiseram o Deus dos hebreus, sabe? Mas Raabe quis. Enquanto Jericó foi destruída com todo aquele povo, com toda aquela gente, Raabe e sua família foi livre, foi liberta e foi viver com o povo do Senhor. E Raabe é uma mulher, sabe, que Deus escolheu para ser a ancestral do Messias, do nosso Salvador. Então, você vê aqui que Raabe estava no lamaçal do pecado. Mas como ela se deu a oportunidade de conhecer o Deus vivo, a vida dela foi transformada. A vida dela foi mudada. A vida daquela mulher que antes era apontada como meretriz, como prostituta, foi transformada pelo Deus dos hebreus. E ela é conhecida como a ancestral na genealogia do Messias. Aleluia, Senhor. Então, que nós venhamos andar pelo caminho da justiça, porque esse sim acrescenta aos nossos dias. Esse sim nos faz prosperar na nossa caminhada com o Criador. E nos afastemos daquilo que nos leva à condenação eterna. Amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.